Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 27 de outubro. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Direito garantido. Justiça indeniza trabalhadores escravizados em fábrica clandestina de cigarros. Já já os detalhes. Não dá para relaxar. Aumenta a demanda por leitos de UTI na Serra Gaúcha. Veja como a rede de saúde avalia os novos casos de Covid. Fronteira aberta. Argentina libera a entrada de brasileiros depois de 1 ano e meio. Saiba o que é preciso para cruzar de Uruguaiana a Passo de los Libres. Aula presencial obrigatória e mudança para as torcidas organizadas. Conheça as novas regras divulgadas pelo governo do estado. Só falta a data, o resto está decidido. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E a gente começa o programa de hoje falando sobre a decisão do Gabinete de Crise do Governo Gaúcho. Hoje à tarde foi liberada o retorno presencial às aulas, em todos os níveis, retorno obrigatório aqui no nosso estado. Uma nova regra, vamos saber se a nova regra vale para todos os níveis mesmo? Lá na redação com a Luciane Coman. Boa noite, Lu. Os detalhes dessa decisão que saiu agora há pouco, né? Saiu agorinha, viu, Chemali? Boa noite para você, boa noite para o pessoal que nos assiste em casa. Essa decisão, então, vale para todos os estudantes do ensino infantil, fundamental, ensino médio e todas as redes, pública e privada. Só que, como você já disse, Chemali, não tem data ainda, o governo ainda vai detalhar isso, quando isso passa a valer, por enquanto não tem data. Quem solicitou esse retorno presencial obrigatório foi a Secretaria Estadual da Educação. E entre as razões que a secretaria deu é que muitos estudantes abandonaram os estudos, né, não voltaram aos estudos e que o processo de ensino presencial é muito mais efetivo. Mas a condição é que se cumpram todos os protocolos sanitários vigentes, como as regras de distanciamento entre as classes, ocupação máxima de salas de aula, há uma série de regras, né? Em caso de comorbidades ou doenças, o governo diz que vai ser autorizada, então, a continuidade do ensino remoto, mas apenas para casos excepcionais. Um decreto ainda, então, é esperado, que vai trazer todo o regramento, como é que vai funcionar esse retorno presencial, obrigatório, tudo que ainda gera muita discussão, viu, Chemali? Ou seja, se vai ser obrigatória a carteirinha de vacinação, né, o passaporte vacinal, como é que vai ser a ocupação, enfim. Então, a gente está no aguardo dessas regras, desses detalhes. O CEPER Sindicato se pronunciou, diz que é contrário a esse retorno imediato, presencial, né, das aulas, porque as escolas estaduais, elas estão abandonadas, ou seja, não há nenhuma condição para se cumprir esses protocolos sanitários. Ou seja, eles dizem que se retornar, né, não vai ser da forma adequada como deveria e como preza todas as regras aí da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Outra decisão do Gabinete de Crise, Chemali, é que foram liberadas as arquibancadas nos estádios, mas aí apenas de 2, na Arena do Grêmio e no Beira-Rio, sem a definição de assento nas arquibancadas, tá? Ou seja, foi uma solicitação da dupla Grenal e aí o Estado, então, decidiu liberar de forma experimental, ou seja, de teste, né, esse uso das arquibancadas para as torcidas organizadas. Mas continua valendo aquela regra dos 30% de ocupação dos estádios, que é o protocolo, né, chamado estadual, vigente para as competições esportivas com mais de 2.500 pessoas. Então, isso segue sem alteração, apenas a questão dos assentos, da demarcação de assentos para as torcidas organizadas. Chemali. Tá certo, Lu. Vamos ver como é que isso vai funcionar nos estádios. Agora, com relação às aulas, a educação do nosso estado, eu sou favorável ao retorno. Mas vejo o argumento do CEPERS também, que vale o governo ficar atento. É preciso uma preparação prévia para esse retorno. E não entendi por que a data ainda não foi informada.
Estamos ansiosos, as famílias querem saber, querem se programar para isso. Aguardemos aí nas próximas horas a publicação desse decreto, porque infelizmente a pandemia, gente, ainda não acabou. Falando sobre isso, agora tem um alerta. Nós já sabemos que tem cidades do nosso estado que estão permitindo a retirada das máscaras em locais abertos. Pois a vacinação também está avançando, isso é positivo. Mas não significa que seja motivo para descuidar em relação à Covid-19. E Caxias do Sul é prova disso. Por isso, vamos ao vivo conversar com o repórter Guilherme Fadanelli, porque voltaram as filas de espera por vagas na UTI, na principal cidade da Serra Gaúcha. Fadanelli traz os detalhes. Boa noite, Fadanelli. Oi, Chamali, boa noite. Pois é, olha, a Secretaria Municipal da Saúde aqui de Caxias está fazendo um alerta para a população que a demanda por leitos de UTI Covid pelo SUS está aumentando. E essa tendência começou a ser percebida na semana passada. Para a gente ter uma ideia, na segunda-feira agora, essa última, a demanda era de 6 pacientes que aguardavam na fila de espera. Esses números variam dia a dia. Hoje está um pouco menor, amanhã pode aumentar. Isso porque Caxias é referência para 49 cidades aqui da região e acaba também recebendo pacientes de outros municípios. Um outro dado também colocou aí todas as autoridades em alerta, porque nas unidades básicas de saúde houve um aumento de 50% na procura pelos testes rápidos, aqueles que são feitos quando qualquer pessoa apresenta algum sintoma respiratório. Crescente também são os pedidos por testes RT-PCR nas UPAs aqui da cidade. Por isso, a Secretaria pede para que a população continue se cuidando, Chemali, usando álcool gel, máscara, evitando aglomerações, principalmente agora nesses dias quentes que tem feito aqui na Serra. E olha, tem também aquela questão que vale sempre lembrar, que quem tiver qualquer sintoma respiratório deve procurar atendimento médico e ficar isolado até que saia o resultado do teste para não contaminar outras pessoas. E uma última informação, Chemali, aqui de Caxias, é que a partir de amanhã a Secretaria da Saúde vai percorrer as escolas aqui da cidade para aplicar a vacina na faixa etária entre 12 e 14 anos. Isso porque o índice de imunizados nessa faixa é muito baixo por aqui, de apenas 39%, enquanto a média no estado chega a 53%, Chemali. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Amanhã o Fadanelli retorna ao vivo lá de Gramado e falando dos protocolos sanitários no primeiro dia do Natal Luz, lá na cidade de Gramado. E olha só essa informação. A Argentina reabriu hoje a fronteira com o Brasil entre as cidades de Paso de los Libres e Uruguaiana. O acesso estava fechado desde março do ano passado em função da pandemia. Para cruzar para o país vizinho, será necessário apresentar a carteira de vacinação com as 2 doses feitas pelo menos com 14 dias. Também é preciso apresentar o exame PCR negativo e fazer o teste antígeno ao ingressar na Argentina e também após 5 dias no país. As regras também são válidas para quem mora do lado argentino. O limite de pessoas que pode fazer a travessia é de 300 pessoas por dia, portanto, aí 1 ano e meio de fechamento. Hoje começa a valer a reabertura, ainda com cuidados a serem respeitados. E olha, o destaque do nosso giro de notícias de hoje é sobre uma decisão da Justiça do Trabalho que vai mudar a vida de 18 pessoas que foram encontradas em condições de escravidão lá em Triunfo, numa fábrica clandestina de cigarros. Na tela. São 17 paraguaios e um brasileiro que foram resgatados em uma fábrica clandestina de cigarros. A Justiça do Trabalho bloqueou 7 milhões e 200 mil reais do patrimônio do responsável pelo estabelecimento. Deste total, 2 milhões e 400 mil reais serão destinados para pagamento de direitos trabalhistas e indenizações aos trabalhadores. O restante será reservado para o pagamento de danos morais coletivos. As 18 pessoas foram resgatadas na semana passada. Elas ficavam no subsolo de um galpão perto da BR-386, onde não havia ventilação nem luz natural. Também eram vigiados, não podiam sair e tiveram os celulares recolhidos. A jornada durava 12 horas ininterruptas, sem descanso semanal, e os trabalhadores não recebiam qualquer tipo de pagamento. Uma câmera de segurança flagrou uma mulher sendo agredida em Cachoeira do Sul. O homem mal desce do carro e já parte para cima da vítima. Com as 2 mãos, ele a agarra pelo pescoço.
Depois, empurra a mulher para o chão com violência. Chuta a vítima. Os dois seguem discutindo. Ele entra no veículo e sai em disparada. A mulher ainda bate no vidro. Ele para o carro e ela corre. As agressões foram na segunda-feira. O inquérito policial foi aberto e medidas protetivas para a vítima já foram solicitadas. 2 adolescentes de 16 anos foram atropeladas enquanto atravessavam a rua em uma faixa de segurança em Santo Augusto, no noroeste do estado. Segundo a Brigada Militar, o motorista do veículo não parou para prestar socorro. As meninas estão internadas em um hospital. A polícia tenta descobrir a identidade do condutor do veículo. O caso foi na noite desta terça-feira. Foi preciso usar um ônibus para transportar tantos presos ao mesmo tempo. Ao todo, 32. Esse foi o saldo de uma operação policial para combater o tráfico de drogas desencadeada nesta manhã em Sapiranga, na região metropolitana. A investigação apreendeu veículos, anabolizantes, munições, dinheiro, celulares e simulacros de armas. É a farra na cadeia, né? É uma farra. Agora eu peço atenção das famílias, especialmente para quem tem criança. O que um pai de santo, um analista de marketing e um comerciário têm em comum? A pornografia infantil. Esses 3 criminosos foram presos hoje numa operação da Polícia Federal. Veja a reportagem. Os policiais gaúchos apreenderam computadores e celulares dos investigados. Entre os presos, um pai de santo de 51 anos de São Jerônimo, na Grande Porto Alegre. Os outros 2 presos são um analista de marketing de 30 anos, morador da capital gaúcha, e um comerciário de 34 anos de Pinhal, no litoral. As investigações começaram a partir de denúncias feitas à Polícia Federal. É importante que todos os pais, principalmente, tenham essa preocupação e monitorem aquilo que seus filhos fazem nas redes sociais, no seu telefone. Peso máximo da lei para esses bandidos que se aproveitam aí da inocência, muitas vezes, das crianças na internet, nas redes sociais. A gente segue aqui com a segunda edição com uma informação importante, um alerta, gente. A região sul está entre as regiões do nosso país que mais registra casos de mortes por causa do câncer bucal. Você sabia que um dos motivos é pelo consumo exagerado do chimarrão muito quente? A saúde bucal é o tema do SBT Entrevista de hoje. No SBT Entrevista desta semana, nós falamos sobre saúde bucal. É a semana da saúde bucal em todo o país, tendo como referência, como destaque, o Dia do Cirurgião Dentista. E para a gente falar sobre esse assunto, o presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui do Rio Grande do Sul, Dr. Nelson Eguia. Dr. Nelson, bem-vindo ao SBT. Prazer conversar com o senhor. O Conselho Regional de Odontologia lança o Instituto Nacional do Câncer Bucal, o NCB. É pioneiro, é o primeiro, não existe algo semelhante no Brasil. Uma ideia que nós levamos adiante, entendendo ser muito necessária. O assunto câncer bucal, ele é extremamente delicado, ele é extremamente relevante para esta necessidade que nós estamos tratando. Imagina que o câncer bucal, às vezes, ele leva ao óbito. E nós pensamos o Instituto como uma atividade multidisciplinar, onde nós teremos cirurgiões dentistas, enfermeiros, médicos, psicólogos, nutricionistas, atuando, né, em conjunto para poder dar todo o atendimento, desde a orientação, prevenção e tratamento do câncer bucal. Em tendo confirmado o câncer bucal, será instituído um tratamento, seja ele a cirurgia para remoção, radioterapia, quimioterapia, todos os tratamentos, tudo vai ser realizado neste instituto. Então, a nossa ideia é, no mês de maio, nós podermos estar operando. Doutor, para a gente finalizar, a frequência, quais são as situações em que o cidadão precisa estar atento à questão de saúde bucal? Procure o seu dentista regularmente, no mínimo uma vez por ano, salvo orientação do profissional, se ele entender que essa consulta tem que ser a cada 6 meses.
Não é um procedimento oneroso, com certeza. Prevenção é barato em qualquer situação. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, tem fofurômetro em dose dupla. A fauna gaúcha se renovando. A gente volta já já. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só, meus amigos e minhas amigas, tem dias em que a gente sente que precisa de uma forcinha, não é mesmo? Pois a Farmácias Associadas sabe disso. Por isso, ela criou o Revigore 50+. Com ação antioxidante, ele auxilia no funcionamento do sistema imunológico e na manutenção dos ossos. Além de dar aquela mãozinha no nosso metabolismo, o Revigore 50+ é um suplemento alimentar feito especialmente para as pessoas que buscam vitalidade e saúde. Rico em zinco, selênio, ferro e vitamina E. Então, busque já o seu na Farmácias Associadas mais próxima de você. E não esqueça de usar sempre o seu cartão de vantagens. Hora do esporte aqui no Segunda Edição. Olha, gente, a dupla Grenal volta a campo já no próximo domingo. Hoje teve entrevista exclusiva do presidente colorado aqui no SBT. Veja o que ele garantiu sobre o futuro de Yuri Alberto no Inter. Diego Aguirre será o técnico do Inter em 2022. Pelo menos é isso que garante o presidente Alessandro Barcelos. O mandatário colorado reforçou que não existiu nenhum contato oficial da seleção uruguaia com o treinador e que os planos do Inter para o ano que vem passam pelo comando do Aguirre. A gente tem convicção de que esse trabalho continua, o Aguirre está no processo de crescimento. Já outro que ameaça deixar o Inter é Yuri Alberto. Segundo o empresário do atacante, ele teve sondagens de clubes da Europa. O presidente agora foi mais malandro. Não falou em datas, mas espera que ele demore para se despedir. O Internacional está seguro de que vamos ter o Yuri Alberto por mais tempo ainda conosco. E lembrando, falta um mês para a final da Libertadores. A decisão acontece em Montevidéu, dia 27 de novembro, às 5 da tarde, com transmissão exclusiva do SBT. Estavam com saudades, né? Eu também. Essa vinheta é uma fofura. O fofurômetro de hoje é de esperança na fauna gaúcha. Vamos para a redação ver com a Lu essas imagens. E aí, Lu, o nascimento é dose dupla, né? Em dose dupla. E olha só que coisa mais amada e fofura. É muita fofura, Chemali. Tô sendo redundante, mas é que dá vontade de pegar no colo, né? Mas não dá, gente. Não dá, porque isso aí é animal selvagem, né? É animal que está acostumado a viver na natureza silvestre, apesar de que esses estão vivendo em cativeiro. Essa jaguatirica que vive lá no Gramado Zoo, aqui na nossa serra, ela teve 2 filhotinhos. É a primeira vez, Chemali, que o parque registra um nascimento duplo, ainda entre os felinos. Mas aí, para não gerar estresse na mamãe jaguatirica, os veterinários, então, preferiram não interferir agora nesse início, nesses primeiros dias de vida desses 2 pequenos. Então, eles deixaram mais a mamãe sozinha com eles e aí só vão fazer os primeiros exames quando eles estiverem maiores, mais fortes. Por isso, Chemali, a gente não sabe ainda nem o sexo, se é jaguatirica fêmea, se é macho, ninguém sabe ainda, só depois desses exames. De acordo com os veterinários, a nova mamãe, olha, tá uma mamãe exemplar, tá cuidando muito bem, já levou até eles para tomar banho de sol, ali tem uma imagem, coisa mais linda. É a terceira vez que essa espécie dá luz em cativeiro, mas sempre lembrando, né, Chemali, a jaguatirica está ameaçada de extinção por causa da caça predatória e por causa da destruição da natureza, né? Então a gente tem que zelar pelos nossos bichinhos, que eles fiquem na natureza, né? Por isso que esse trabalho dos veterinários, dos biólogos aí do Gramado Zoo tem que ser saudado sempre. É a esperança de manutenção da fauna gaúcha. Agora, Lu,
Chegando na TV hoje, perto das 1h30, 2 da tarde, termômetros de rua com 36 graus, Lu. Como é que fica a previsão do tempo para amanhã, para sexta? Pois dá pra olha, falar? A nossa equipe registrou um termômetro, Chemali, de 35. A gente passou até num que estava 36 graus, mas aí baixou para 35, porque os termômetros, eles pegam muito a sensação térmica, né? Eles estão no sol, então é muito quente. Então, um detalhe, hoje aqui em Porto Alegre a máxima foi de 34,3 graus, muito calor. A máxima foi em São Luís Gonzaga, passou de 36 e amanhã continua o calorão em todo o estado, Chemali. Deve passar ou chegar ali nos 35 graus, então se preparem, hidratação e filtro solar. Essa é a receita. Valeu, Lu. Obrigado pelas informações. Na sequência, o SBT Brasil. A gente volta amanhã às 7h20. Tchau, tchau. Se proteja.